Mas é que para agora já estava agendado, como de fato vai acontecer, na entrevista com o Dr. Marcelo Augusto Duarte Teixeira, psiquiatra. Por quê? Porque todo mundo já percebeu, de alguma forma, menos ou mais, com menor ou maior consequência, todos nós, não é verdade, gente? Já mudamos alguma coisa com essa história de pandemia, dos hábitos saudáveis, de ansiedade, alguma coisa nos atingiu. E não é para menos, alguma consequência, algum rastro, isso aí deixaria. Mas tem uma outra particularidade que mexeu com muita gente, que é o sono. E dormir mal causa um monte de problemas no organismo. Nós não dormimos só porque foi dito que tem que ser assim, né? O sono tem uma função importante, muito importante na vida da gente. E quase todas as pessoas estão com o sono hoje alterado. Por alguma razão, nós não somos os mesmos. Então essa entrevista se converte na possibilidade de a gente aprender um pouco, quem sabe alguma técnica, alguma dica que restabeleça um sono realmente reparador, que isso vai significar saúde e tudo mais, né? E é por isso que a gente traz aqui ao programa o Dr. Marcelo. Bom dia, Dr. Marcelo. Bom dia, Dércio. Bom dia a todos os ouvintes. A pandemia deixou um rastro aí, sem dúvida, nessa questão do sono. Eu percebi isso, eu não sei vocês, mas eu acho que de alguma forma todo mundo mudou um pouco, né? É verdade, Dércio. Uma das principais queixas, né, do período da pandemia é a alteração dos hábitos do sono. Isso aí teve um impacto muito grande, né? A maior parte das queixas tem a ver com essa falta de sono, né? E os remédios indutores do sono e tudo, o senhor percebe se eles agora são tomados em grande escala por conta disso? Uma das consequências, né, dessa dificuldade de sono é o aumento das prescrições. Não que isso represente a solução do problema, né, Dércio? Porque nós estamos falando aqui de alguma coisa que faz parte da nossa vida. A gente dorme, praticamente 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo, não é? Uhum. Se a gente calcular que das 24 horas do dia, dormimos 8, a gente passa 1/3 da nossa vida dormindo. E, normalmente, em situações normais, sem pandemia, as pessoas já têm uma taxa aí de dificuldade para dormir, segundo dados da Unifesp, de 2007, em torno de 36%, sem pandemia, né? Agora, esses números cresceram muito durante a pandemia. Acima de 50%, 57% das pessoas passaram a apresentar queixas de sono. E a gente sabe que o sono é uma coisa muito importante para a gente, né? Durante o sono, a gente pensa que a gente só descansa, mas não é bem isso, não é? Durante o sono, a gente tem uma série de modificações no nosso corpo. Por exemplo, a gente, além de descansar, diminui os níveis de estresse, a gente produz anticorpos, que são muito importantes para regular a imunidade, a gente produz mais hormônio do crescimento. E essa é a explicação por que os bebês dormem tanto, né? Porque eles precisam muito do hormônio do crescimento. Olha que interessante. Sim. E além disso, tem uma questão ligada à memória. Quando a gente dorme, é como se aquelas informações da nossa memória que são menos importantes, elas são descartadas. E aí sobra mais espaço para guardar as memórias significativas. De modo que a pessoa passar a dormir mal, começa a ter uma sobrecarga de informações que não são, então, limpas. E esse é o motivo porque, por exemplo, um estudante que dorme pouco, ele começa a ter muita dificuldade de guardar novas informações. É porque dorme pouco. Porque dorme pouco. E o raciocínio fica mais lento, eu percebo, não sei, fica mais lento. O raciocínio mais lento, a memória com mais dificuldades, e a gente também perde o foco da atenção. Me diga uma coisa. Pois não. Sim. Doutor, agora,
Eu tenho amigos que, por exemplo, tem um amigo que ele só consegue trabalhar bem a noite inteira e ele dorme de dia, porque a profissão dele permite que ele escolha um período. Então ele trabalha à noite e dorme de dia. Aí tem outros que falam, eu durmo 4, 5 horas, pra mim já tá bom. O outro, não, se eu não dormir 8, pra mim não tá bom. O que é o correto aí? O que seria o sono certo dentre tantas variáveis assim? Daércio, o corpo humano precisa de 6 a 8 horas de sono. Não tem como treinar para ficar sem sono. Agora, a gente sabe que, por pesquisa, que de 0,5 a 1,5% da população, isso é pequeno, né? Com 4 a 5 horas de sono ficam satisfeitos, estão descansados. Mas a gente sabe também que de 2 a 3% da população em geral precisa de 10 horas ou mais de sono. Então nós temos assim, a grande maioria das pessoas necessita de 6 a 8. E uma quantidade mínima vai precisar de mais sono e uma quantidade mínima vai precisar de menos sono, não é? Mas o fato é que a grande maioria das pessoas precisa de 6 a 8 horas. E outra, o sono de dia não substitui o sono da noite. A pessoa que dorme de dia, por exemplo, ela vai pegar em alguns horários do dia picos de um hormônio cortisol, que pode gerar muitos pesadelos. Então, a pessoa que dorme durante o dia tem tendência a ter mais pesadelo do que quem dorme durante a noite. Além do fato de que, durante o dia, existem mais fatores que vão interferir na qualidade do sono. O ruído ambiente, a movimentação na casa, não é? Porque a vida toda acontece durante o dia, né? Então, essa história de que o sono do dia substitui da noite não é bem verdadeira. Doutor, bom dia, Adalberto. Bom, doutor, a gente está falando nesse período de pandemia, esperamos que estamos chegando ao final, mas as pessoas, mesmo que não foram acometidas pela doença, começaram a dormir pouco. Preocupação, né, doutor, com alguém da família ou com si próprio, com essa doença que estava afetando o mundo inteiro, e acaba dormindo pouco. Isso traz irritação, depressão, tudo isso. O que deve fazer essas pessoas agora daqui para frente, doutor? Realmente é uma coisa ligada à outra, né? O estado mental, ele atrapalha o sono. A falta do sono prejudica o estado mental, não só o estado mental. A gente sabe que quem não dorme direito, à noite, tem a liberação de um hormônio chamado grelina, que dá fome. Então não é à toa que a gente, durante a pandemia, ganhou peso e dormiu mal. Ou melhor, ganhou peso porque dormiu mal também, né? Agora, existem cuidados, né, que são recomendados e são chamados até de higiene do sono, que tem a ver com uma série de medidas que as pessoas podem tomar, que são práticas, e que melhora a qualidade do sono. Por exemplo, adotar horários regulares de sono. Ter horário para dormir, ter horário para acordar. Isso ficou completamente bagunçado durante a pandemia, né? Muitos estudantes sem horário para acordar, pessoas em home office e sem muito horário, né? Por exemplo, evitar dormir durante o dia é uma coisa muito importante para manter o sono bom à noite. Normalmente a ciência recomenda pequenos cochilos, né, de no máximo 30 minutos. Eles são suficientes para dar uma melhorada no rendimento da pessoa, mas dormir mais que isso durante o dia faz muito mal para o sono à noite. Praticar exercício físico mais durante o dia, na parte da manhã, na parte da tarde, evitar exercício físico à noite. Evitar o consumo de cafeína, de substâncias que contêm cafeína. O café preto, chá, essas bebidas que são energéticas, né, elas atrapalham o sono. As pessoas, por exemplo, no horário do jantar, tentar consumir alimentos leves, evitar bebida alcoólica à noite. Parece que a bebida ajuda a dormir, mas isso é ilusório, né? A pessoa fica
fica com o sono atrapalhado, pode despertar durante a noite e, além do que, aumenta aquelas pessoas que têm o caso do refluxo, né, gastroesofágico, elas pioram com o álcool durante a noite. Né? Não se expor à luz é um outro fator que ajuda muito a preservar o sono. Essa luz branca de coloração azulada que tem nos tablets, nos iPhones, nos computadores, elas estimulam muito e retardam a produção da melatonina, que é um hormônio natural que o nosso corpo só produz quando está na penumbra. A pessoa tem um local aconchegante para dormir, né? Tem um cantinho ali, um colchão gostoso, um travesseiro, um ambiente aconchegante. E também a gente recomenda que as pessoas no período da noite tentem se dedicar a atividades relaxantes, não é? Nada de trabalho, nada de atividades que vão causar tensão, que vão deixar as pessoas nervosas. Isso tudo vai interferir muito na qualidade do sono. Isso aqui são recomendações genéricas que funcionam muito bem e que costumam ter um impacto de resolver quase a metade dos problemas de sono. É que a claridade, doutor, ou a luminosidade do ambiente, porque muitos dizem assim, não, eu durmo em qualquer lugar, posso estar onde... Eu também, inclusive. Pode ter barulho, agora dormir, se eu estou dormindo bem, eu não sei, mas que eu durmo, né? Mas tem gente que diz assim, eu não suporto nem aquela luzinha de stand-by lá de um aparelho que esteja no quarto, uma TV, alguma coisa, aquela luzinha vermelhinha que parece nada, aquilo já incomoda a pessoa. Quer dizer que, na realidade, não se trata de frescura. O organismo precisa dessa situação para poder executar a liberação de hormônios ou de neurotransmissores, sei lá, enfim. Perfeito. Aí, rapaz, eu não sabia disso. Para muitos isso é frescura, né? Isso é frescura, tal. Não é, não. Então, já sabemos. É melatonina que chama? Melatonina. Ela só é produzida... na penumbra. Quando anoitece e a gente não fica em ambientes claros, principalmente com essa luz fluorescente, né, que emite esse brilho azulado, né? Isso aí funciona como a luz do sol e desperta, né? Eu vou passar aqui o meu caso para o senhor para chamar a atenção dos ouvintes que, se quiserem rapidamente fazer uma pergunta aqui também da questão do seu sono, por gentileza, mas vou aproveitar aqui a presença do Dr. Marcelo. Mas, doutor, eu durmo a noite toda. Sim, dificilmente acordo aí por alguma razão. Vai ter que ter muito pernilongo para me acordar, né? Então, mas você ronca, Dércio? Então, aí vem um outro problema, que ultimamente tem acontecido, né? Que eu não tinha, mas que veio. E depois, e durmo, mas eu acordo cansado. E minha vida toda, após o almoço, onde eu encostar, mas não dá um minuto, eu não estou mentindo, não dá um minuto eu apago. E durmo lá uns 40 minutos e acordo muito bem. Sim. E eu estou incomodado com isso. Tem alguma coisa que não está certa nessa história, e de sempre, desde sempre, né? Sim. Aí a gente vai reportar o caso da apneia do sono, que é muito comum, né? E eu estou desconfiado que eu vou agora investigar para saber direitinho. Mas muita gente que está me ouvindo agora, né? Tem aí alguém que pode ter apneia, ou até tem, né? É quando a pessoa definitivamente não está... Esse não dá para dizer que ele dorme 30% da vida, doutor? Então, Dércio, a apneia é uma situação onde a pessoa tem, por algum motivo, uma obstrução ao fluxo do ar para os pulmões. E, durante a apneia, a pessoa para de respirar. Ela para de respirar. Essa parada da respiração causa uma diminuição da concentração do oxigênio no sangue. E isso leva a uma série de alterações nos neurônios, né, que são muito sensíveis à falta do oxigênio. E quando o problema é crônico, leva a uma série de problemas, inclusive problemas cardiovasculares, tendência a AVC, isquemia, infarto, hipertensão, diabetes, obesidade. É uma lista, além dos problemas neurológicos, né?
é uma lista grande de morbidades associadas ao problema da apneia. A apneia é a parada total da respiração, mas às vezes não para totalmente, então fica com uma capacidade respiratória diminuída, que é a hipopneia. A apneia ou a hipopneia, a principal manifestação é a pessoa acordar cansada, sentindo que não dormiu, ela fica irritável durante o dia, ela fica muito facilmente fadigada, e ela a qualquer momento pode cochilar, tá? Ela pode ter um sono muito rápido, que é uma tentativa do corpo de conseguir recuperar alguma funcionalidade, né? Então, realmente, seria bom você passar por uma avaliação. Essa avaliação consiste em fazer uma polissonografia, né? Mas o que é o sono na vida da gente, né? Muito mais importante Muda do que se muito a podia vida da imaginar. gente, né? Porque tem muita gente que numa dessas fica pensando assim, ele ronca, seja lá quem for. Ronco é quase uma piada e tal. E você vê que não. O ronco está sempre... De certa forma, o ronco está avisando que tem alguma coisa errada, né, doutor Marcelo? Ronco em si já é sinal de você ficar atento, procurar uma avaliação, né? Ele pode acontecer por vários motivos. Um ganho de peso pode dar ronco. A posição, dormir de barriga para cima, pode dar ronco. A menopausa, as mulheres que entram na menopausa, elas diminuem o colágeno e aí a musculatura aqui do pescoço fica menos flexível. E aí os órgãos podem começar a vibrar na passagem do ar. Então a menopausa também é uma condição de gerar ronco. Porém, o ronco, quando vem acompanhado de paradas respiratórias, aí isso é realmente bastante preocupante, porque pode estar acontecendo uma hipopneia ou uma apneia do sono, né? Isso requer orientação médica. Nesse caso, qual é a especialidade? A gente pode estar procurando... Existe hoje em dia um especialista em medicina do sono, que é uma especialidade recente dentro da medicina. Porém, áreas afins atendem. A psiquiatria atende, a neurologia atende e a otorrinolaringologia também atende. Bom, então vocês aí dentro dessa especialidade procurem, portanto, um médico dentro dessas especialidades para ver o teu caso particularmente. O ouvinte fazendo suas perguntas. Pois não, Felipe? A Janete, ela ligou aqui pra gente perguntando o seguinte: doutor, eu tomo sertralina e eu não consigo mais dormir. Ela falou que ela tomava sertralina pra dormir, ela não consegue mais dormir. Ela teria algum outro medicamento que ela poderia começar a utilizar? A sertralina não é um medicamento para dormir, tá? A sertralina é um antidepressivo que também tem uma ação de diminuir a ansiedade. Às vezes a pessoa fala assim, eu estou tomando o antidepressivo e meu sono melhorou. Mas é uma melhora secundária. Por quê? Porque diminuiu a ansiedade, melhorou a depressão, o sono volta ao normal, não é? Então, alguns antidepressivos, às vezes, podem até tirar o sono da pessoa, porque eles aumentam a energia, aumentam a atividade. Por isso que a maioria dos antidepressivos a gente recomenda que sejam tomados de manhã e não à noite, né? Salvo uma ou duas exceções, mas remédios para o sono, eles têm a função de induzir o sono, tá? E nesse sentido, a sertralina não induz o sono, melhora indiretamente. Entendi. Não é exatamente para isso, mas acaba fazendo essa função por tabela. Isso. Próxima. A Maria Cecília. Bom dia, doutor. Eu acordo de hora em hora e ando muito estressada. Queria saber se isso pode ser pelo estresse em si. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Desde já, obrigada. Acordar de hora em hora é uma insônia de manutenção, quer dizer, a pessoa deita, dorme e fica acordando, né, de hora em hora. Isso é algo que não deveria acontecer. A gente tem fases de superficialização do sono, mas isso não quer dizer que a gente acorde.
Quando a pessoa fica acordando, e principalmente se ela leva algum tempo para dormir, para voltar a dormir, isso está representando que essa pessoa está dormindo pouco. E isso, Cecília, né? Isso, Cecília, é algo que pode estar desgastando você, causando um estresse por falta de sono, com todas aquelas consequências que a gente estava comentando, de quando o sono não é eficiente, né? Eu recomendo você de procurar a atenção médica para essa questão, Ok. para evitar que isso piore. Aqui pelo Facebook também os ouvintes perguntam. Doutora Maria Eugênia, ela pergunta, ela falou o seguinte, ela diz que ela dorme mais de 10 dias, mais de 10 horas por dia e mesmo assim sente muito sono durante o dia. Isso pode representar que essas 10 horas não estão sendo, na verdade, 10 horas de sono eficaz, tá? Existe também a possibilidade que ela tenha um transtorno que nós chamamos de síndrome da sonolência diurna. É uma síndrome relativamente pouco frequente, onde a pessoa pode dormir bem durante muitas horas, e mesmo assim, durante o dia, a pessoa fica o tempo todo naquele estado de torpor, de sonolência, não é? Normalmente, se trata disso, requer um tratamento também especializado, né? Mas a primeira hipótese seria de que o seu sono não está reparador. Ok, por falar nisso, doutor, dizem que de todo o período que a gente dorme, uma parte dele apenas é que é reparadora. É verdade? A gente, vamos dizer que todo o processo do sono é importante. Só que o sono, para a gente ter uma ideia, ele é como se a gente fosse descendo patamares, tá? Fases. Então, nós temos mais ou menos 3 fases, onde o relaxamento vai sendo progressivo, a perda de contato com o ambiente, até que a gente chega no sono profundo, propriamente dito, que é chamado de sono REM, que é uma abreviação para movimento rápido dos olhos, que a pessoa fica completamente relaxada, mas os olhos se movem muito. Essa é a hora em que acontece todo esse processo de reprogramação da memória, né? E só para acrescentar, que talvez tenha ouvintes que já tiveram essa experiência, às vezes a pessoa tem a sensação de que acorda e não consegue mexer o corpo. Isso é chamado de síndrome da paralisia do sono. É uma sensação muito angustiante que a pessoa sente de que a mente dela está acordada, mas o corpo não responde. Isso acontece quando a pessoa desperta no meio do sono REM. A pessoa fica muito angustiada, viu? Olha lá. Com muito medo. Esse é um dos motivos de se desenvolver a chamada sominifobia, que é o medo de dormir. Tem gente que, por causa da experiência de paralisia do sono, tem medo de dormir. De dormir depois. E passar mal novamente, né? Coisa, meu Deus. Você vê que o sono é algo mais complexo do que a gente imaginava. Estamos aprendendo bastante, hein? Vocês, telespectadores, ouvintes, internautas, estão todos ligados. Parece que é algo assim, porque hoje em dia todo mundo acha que sabe tudo. Então, negócio de sono aí, tá? E aí nós começamos aqui nos programas que fazemos, ouvir os especialistas e vamos vendo que não é bem assim e que cada um tem que ficar no seu quadrado. Se você não entende, procure aprender. A gente dá a nossa contribuição com esses médicos maravilhosos que vêm aqui e ajudam vocês. A última pergunta aqui pelo Facebook agora, então, vamos lá. A Maria Borges Magaton, ela pergunta o seguinte, doutor, eu queria saber se remédio para dormir faz mal. Eu tomo Lorax. Eu vou aproveitar a deixa aqui e perguntar por um monte de ouvintes aí que talvez fariam essa mesma pergunta ao senhor, na esteira do que a dona Maria perguntou aí. Se esses remédios que são tomados, depois de certo tempo, parece que não fazem tanto efeito, por quê? Sim, são 2 perguntas. Vamos lá. Lorax, Rivotril, Valium, vou falar o nome químico, né? Clonazepam, Lorazepam, Diazepam, esses medicamentos são benzodiazepínicos. Eles provocam um sono que pula as etapas iniciais. Ele empurra a pessoa para um sono profundo, tá? E por esse motivo, ele abrevia o processo de dormir profundamente.
Resultado, aquilo que eu falei aqui de a memória ir sendo limpa, né? Tira as informações que não são necessárias. O que vai acontecer? A pessoa vai, com o uso crônico, o uso mantido desses remédios, começar a ter problemas de esquecimento, problemas na memória, principalmente essa memória imediata. Onde é que eu pus a chave do carro? Cadê o celular? O que eu ia dizer mesmo? Eu esqueci. O que eu vim pegar aqui na cozinha? Esse tipo de esquecimento está muito ligado ao uso de lorazepam, diazepam, clonazepam, né? São medicamentos, Laércio, indo aí na sua pergunta, que causam o fenômeno da pessoa tolerar as doses. Então, a pessoa é que nem uma pinguinha, entendeu? Toma uma, aí começa a tomar duas, para ter o mesmo efeito. O mesmo efeito. E isso vai causando o quê? Um processo de acostumar com a dose e, se não está sob a supervisão de um médico, a pessoa vai por sua conta tomando o quanto lhe dá na cabeça. Popularmente, poderia dizer que o sujeito fica viciado. Fica viciado. E esse é o problema. Felizmente, hoje em dia, nós já temos outras categorias de medicamentos que não causam esse efeito de acomodação da dose, de acostumar, e que são mais seguros do que os benzodiazepínicos. A recomendação do uso do benzodiazepínico realmente é sempre sob supervisão médica e, se possível, por períodos curtos, tá? Por períodos curtos de tratamento. Porque nós já temos aí outras opções, como o Zolpidem, Zopiclone, que são medicamentos que não têm esse perfil de ação. Ok. Doutora, a última pergunta mesmo, ela é de um ouvinte, e ela diz assim, nas creches, as crianças têm o soninho da tarde, como é chamado, enfim. No caso das crianças, essa é uma situação recomendável? Sim. Crianças têm necessidade de sono maior que a de adultos, né? Elas estão em fase de crescimento e tem aquela questão da liberação do hormônio do crescimento, não é? Então, crianças costumam dormir, bebês, então, dormem o tempo todo, né? Mas as crianças têm uma necessidade maior de sono. E isso é uma característica, né? É muito bom aquele soninho das crianças no período da tarde. Bom, então é recomendado, está assim respondida a pergunta da ouvinte. Muito obrigado, doutor Marcelo. Entrevista excelente. Todos aprendemos muito com o senhor sobre algo que é comum demais entre nós. Comum é geral, né? A necessidade do sono e algum distúrbio que tem sido muito comum, sobretudo depois da pandemia. Espero que os ouvintes tenham aproveitado bem a entrevista. Muito obrigado ao senhor, viu? Eu agradeço, Décio. Um grande abraço, doutor Marcelo.